Boa noite. Boa noite. Computador ligado à rede do Planalto é usado para adulterar perfis e atacar jornalistas na internet. A Abert e oposição condenam a alteração de dados e pedem apuração. A Presidência da República lamenta. Ministério Público denuncia 11 pessoas por participação na máfia do ISS em São Paulo. Morte de pichadores que invadiram prédio reaquece debate sobre segurança em condomínios. Obama autoriza ataque aéreo contra grupo radical muçulmano que persegue cristãos no Iraque. OMS declara surto de ebola emergência sanitária internacional. E na série Cara de São Paulo, o escritor paraibano Zé Sarmento, autor de livros sobre a cidade. O caso dos pichadores mortos em um condomínio em São Paulo reacendeu a discussão sobre a segurança nos prédios. Para especialistas, não adianta investir apenas em tecnologia. Treinar funcionários é fundamental. Cerca elétrica, sensores de movimento com alarme, 16 câmeras que gravam em 2 centrais diferentes e no portão a identificação por biometria. Onde vai ser cadastrado a digital dos moradores, isso é feito previamente. Automaticamente já também sai a foto desse morador e o morador, a partir desse momento, ele pode entrar livremente dentro do condomínio. Caso você seja um terceiro, um familiar, um visitante, você vai ter que fazer um cadastro onde vai ter um registro disso. Você vai minimizar então a possibilidade de pessoas estranhas entrarem no condomínio. Segundo informações do Secov, o Sindicato da Habitação em São Paulo, o boom de arrastões em prédios residenciais há alguns anos acendeu o sinal de alerta na cidade. Os condomínios passaram a investir pesado em equipamentos de ponta. O setor de segurança eletrônica cresceu em média 10% nos últimos 6 anos. Mas há um consenso entre os especialistas. Não há segurança efetiva se quem está do lado de dentro dos prédios não colabora. Foi uma falha de segurança que permitiu a entrada de 2 pichadores em um condomínio na Moca, na zona leste de São Paulo, no fim de julho. O porteiro deixou que Alex Dalla Vecchia e Ailton dos Santos entrassem. O zelador percebeu que eram pessoas estranhas e chamou a polícia. Os 2 morreram no prédio. 4 policiais estão presos. Eles alegam que houve troca de tiros. A família dos pichadores afirma que eles não andavam armados. Para testar a segurança em condomínios, o repórter Rafael Quinalha percorreu 4 bairros. 2 na Zona Sul, Sacomã e Ipiranga, e 2 na Zona Leste, Vila Prudente e Moca. Nosso percurso começou às 9 horas da manhã, quando muitas pessoas já saíram de casa para trabalhar. Com o carro sem identificação e apenas com um celular, gravamos diversas situações. Escolhemos ruas que tivessem vários prédios. Aqui a tentativa foi de entrar com o carro nas garagens. Foram 15 deles e nenhum abriu. O próximo passo foi tentar entrar pela portaria social a pé. Sem me identificar e nem falar nada, parei em frente aos portões esperando alguma comunicação. Um deles perguntou o que eu queria. Não, desculpa, foi engano, desculpa. Mas neste, só de ficar parado em frente alguns segundos, o porteiro abriu. Não me enganei, desculpa, perdão. É um erro crasso dentro daquele espírito de boa-fé que nós, brasileiros, felizmente temos, mas que, infelizmente, a situação do mundo hoje nos obriga a mudar um pouco a nossa boa-fé. O vice-presidente do Secov afirma que o treinamento constante de funcionários do prédio é fundamental para a segurança funcionar e que os moradores também precisam colaborar. O que o morador tem que entender é que o funcionário está cumprindo ordens e que o funcionário não é funcionário dele, morador, é funcionário do condomínio. Então, ou ele atende o funcionário, ou ele está colocando em risco a segurança dele e da família dele. Quais são as diferenças entre pichação e grafite? A discussão é frequente em São Paulo, onde obras de grafiteiros já foram apagadas. Francisco Rodrigues, conhecido como Nunca, teve um painel de 30 metros pintado por funcionários da prefeitura. A obra ficava na Avenida 23 de Maio. O governo municipal já fez um acordo com o artista e conseguiu patrocínio para a criação de um novo mural. Após o episódio, a administração da cidade estuda novas políticas públicas para intervenções artísticas aqui na capital. O painel já começou a ser refeito. Batizado de Os Novos Canibais,
vai substituir o painel original chamado Os Canibais, que havia sido feito com o apoio do SESC em 2005 e com a autorização da Prefeitura. Durante a pintura de muros da Avenida 23 de Maio, o grafite de 30 metros de largura foi apagado por funcionários terceirizados que retiravam pichações. Nunca soube do erro por amigos que passavam no local. Só então a subprefeitura entrou em contato com o artista para se retratar e ofereceu patrocínio para que ele refizesse a obra. Me senti bastante desrespeitado. Era um mural legítimo, né? Que estava aí para as pessoas que passam aqui todo dia, que vão para o trabalho, que vão para a escola, né? Que tem essa via aqui como parte do cotidiano delas, né? Para evitar episódios como este, a Prefeitura de São Paulo reuniu artistas, críticos e urbanistas que vão elaborar uma cartilha com orientações para os funcionários da limpeza. Eles também devem passar por um treinamento sobre como proceder ao encontrar grafites e pichações. Medidas que devem esbarrar justamente na definição de o que é arte e o que é vandalismo. Acho que é uma discussão complexa e por isso que a Prefeitura está fazendo essa iniciativa de convidar artistas de linguagens diferentes para tentar constituir um marco conceitual do que nós estamos chamando de inscrições urbanas ou podemos chamar de arte de muro. Esta não foi a primeira vez que um painel foi apagado por engano na capital. Em 2013, um grafite dos artistas Os Gêmeos, do qual Nunca também participou, foi coberto durante a limpeza de pichações também na 23. A dupla, com exposição inédita em cartaz na capital, é reconhecida internacionalmente. No Brasil, pela lei de 1998, o grafite não é ilegal. No entanto, intervenções em espaços públicos ou tombados sem autorização é crime passível de multa e detenção. Para Nunca, uma alternativa seria a definição prévia de espaços da cidade que podem ser usados pelos grafiteiros. Definir o que é arte na rua é mais difícil ainda. Não tem, muitas vezes, para uma boa parte da população, esse é um mural de arte. Muita gente passa aqui e não gosta também. Assim como tem gente que olha um grafite que foi feito ilegal, uma pichação, e gosta daquilo. A ideia também está na lista de mudanças propostas pela Coordenação da Juventude. A previsão do órgão é que até setembro seja publicada uma portaria sobre artes urbanas. O objetivo é que as novas regras entrem em vigor já no início do ano que vem. O que vale também dizer é que o grafite também tem esse caráter de ser renovado, né? É um aspecto também dessa arte. Assim, muitos grafites são apagados, outros vêm e fazem outro grafite, também faz parte dessa cultura do grafite na cidade. O Ministério Público denuncia 11 pessoas por participação na máfia do ISS em São Paulo. A promotoria quer que os acusados respondam pelos crimes de concussão, que é exigir vantagem por causa da função, formação de quadrilha, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Foram denunciados Ronilson Bezerra Rodrigues, subsecretário de Finanças na gestão de Gilberto Kassab, Eduardo Barcelos, ex-diretor do Departamento de Arrecadação e Cobrança, Carlos Augusto de Lalo Leite do Amaral, ex-diretor da Divisão de Cadastro de Imóveis, o ex-agente de fiscalização, Luiz Alexandre de Magalhães, e o ex-auditor fiscal de rendas, Amilcar José Cansado Lemos, o único que ainda não foi demitido. O Ministério Público denunciou também Henrique e Cassiana Manhães, cunhado e mulher de Ronilson, e também o contador dele, Rodrigo Camargo Remesso. A mulher e a filha de Amilcar Cansado, Maria Luísa e Aline Aporta Lemos, também foram denunciadas, além da mulher de Carlos de Lalo, Clarice Silva do Amaral. Todos, segundo a denúncia, se beneficiaram do esquema e participaram da lavagem do dinheiro obtido com a fraude. A quadrilha oferecia desconto no ISS devido por construtoras em troca de propina e teria desviado cerca de 500 milhões de reais dos cofres públicos de 2005 a 2012. A investigação do Ministério Público e da Controladoria Geral da Prefeitura descobriu que o esquema de sonegação envolve mais de 400 prédios de alto padrão. Segundo os promotores, com o dinheiro da propina, os acusados construíram um patrimônio superior
superior a 100 milhões de reais. A denúncia apresentada agora se concentrou na ação dos fiscais e não incluiu políticos e empresários, que poderão ser os próximos alvos. A investigação cita o secretário de Finanças na gestão Kassab, Mauro Ricardo, os vereadores Aurélio Miguel, do PR, e Antônio Donato, do PT, que na época em que a máfia foi desbaratada, era secretário de governo de Fernando Haddad e homem forte da gestão petista. Todos negam ligação com a quadrilha do ISS. Em relação a outros auditores fiscais, nós já temos elementos suficientes para denunciar. Outras denúncias em relação a funcionários públicos virão. Não é a primeira vez que o setor imobiliário está no centro dos maiores escândalos recentes da cidade. O primeiro caso, descoberto em 2012, envolve o chefe do setor de aprovações da prefeitura, Hussein Aref Saab, que, segundo a investigação, cobrava propina para liberar o habite de grandes empreendimentos, como shoppings. No período de 7 anos em que esteve no cargo, Aref adquiriu 106 imóveis, avaliados em cerca de 50 milhões de reais. Ele nega a participação e responde à ação na Justiça. Os promotores pedem à Justiça a decretação da prisão preventiva de Ronilson Bezerra, que, segundo o Ministério Público, era o chefe da quadrilha. De acordo com a promotoria, o subsecretário da gestão Kassab tentou obstruir a investigação. O prefeito Fernando Haddad vetou o projeto de lei que determinava a proibição da venda casada de alimentos e brinquedos pelas redes de fast food. O governo argumentou tecnicamente que não cabe ao município legislar sobre o assunto. No mesmo despacho, o prefeito sancionou outra lei, a que obriga a Prefeitura, a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas a publicar dados e informações em formato aberto pela internet. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação civil contra a Fundação Casa. A denúncia é de superlotação nas unidades. Segundo a ação do MP, há superlotação em 106 das 116 unidades da Fundação Casa, o que representa 91,37% do total. O sistema tem capacidade para receber 8.079 menores, mas já acolheu 9.549. A promotoria quer que a administração da instituição apresente medidas que possam reverter a situação atual, já que a superlotação prejudica, segundo a promotoria, a ressocialização do menor infrator. Em março, a Fundação Casa registrou 3 tentativas de fuga em menos de um mês. No começo de abril, a presidente da Fundação Casa admitiu ao Jornal da Gazeta que as unidades estavam superlotadas. O fato hoje que nos preocupa é que nós estamos com as unidades cheias, nós estamos com 9.800 jovens, nós nunca tivemos esse número de adolescentes na Fundação. Há um excesso de internação da parte do Poder Judiciário, especialmente do interior do Estado. Nós estamos com 10% a 15% acima da capacidade, né? Então, em unidades que cabem 50, nós estamos com 55, 57 adolescentes. Então, há um excesso de lotação, mas não há uma superlotação. A assessoria de imprensa da Fundação Casa afirma que ainda não foi notificada sobre a ação civil e que não poderia comentar este assunto. Mas o texto afirma que o grande número de adolescentes na instituição deve-se às exageradas internações decretadas pelo Poder Judiciário paulista. Procurado, o Tribunal de Justiça afirmou que não iria se pronunciar sobre a declaração da Fundação Casa. Justiça determina que o motorista de Porsche que provocou o acidente que matou uma advogada no Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, deve ir a júri popular. O caso aconteceu em julho de 2011. O carro da advogada Carolina Menezes colidiu no cruzamento das ruas Tabapuã e Bandeira Paulista com o Porsche do empresário Marcelo Malvio Alves de Lima. Segundo testemunhas, o Porsche passou em alta velocidade no sinal verde e o outro carro avançou no vermelho. Com o impacto, os carros foram lançados em um poste a mais de 20 metros de onde havia sido abatida. O empresário foi denunciado por crime doloso porque assumiu o risco ao acelerar de maneira inconsequente e também porque estava embriagado. Ele responde por homicídio qualificado por motivo torpe porque estaria se exibindo com o carro pelas ruas do bairro. O laudo constatou que a advogada morta também tinha bebido e estava com nível de álcool no sangue acima do permitido.
Presidente Dilma Rousseff faz campanha aqui na capital paulista, discursa em evento de igreja evangélica e diz que todos os dirigentes do país dependem do voto do povo e da graça de Deus. Em um encontro de mulheres da Assembleia de Deus, a presidente, que é candidata à reeleição, discursou para cerca de 5.000 pessoas. Dilma falou sobre os programas sociais de sua gestão e disse que o governo tem em comum com os evangélicos a dedicação àqueles que mais precisam. Ao encerrar seu discurso, a presidente pediu para que os fiéis orassem por ela e disse que precisa do voto do povo e da graça de Deus. O candidato à presidência pelo PSDB, Aécio Neves, esteve em Botucatu, no interior de São Paulo, acompanhado de José Serra e Geraldo Alckmin. Aécio Neves, Geraldo Alckmin, que concorre à reeleição ao governo, e José Serra, candidato ao Senado, visitaram um hospital para a recuperação de dependentes químicos e depois fizeram uma caminhada pelo centro de Botucatu. Aécio Neves avaliou como extremamente positiva o resultado da última pesquisa Ibope, divulgada ontem, em que aparece com 23% das intenções de voto. Já o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, anunciou que pretende criar um Fundo Nacional de Segurança Pública. Segundo Campos, o fundo funcionaria para fazer o dinheiro de Brasília chegar aos estados e aos municípios e financiar projetos na área de segurança pública. O anúncio foi feito em Arapiraca, no Agreste de Alagoas, estado brasileiro com maior índice de homicídios, segundo o mapa de violência deste ano. Mensalão petista José Genuíno deve deixar a cadeia na terça-feira. Ontem, o STF autorizou o ex-deputado a cumprir o restante da pena em prisão domiciliar. Condenado a 4 anos e 8 meses de prisão por corrupção ativa, Genuíno pediu a progressão do regime em julho, pois já cumpriu 1/6 da pena. Na semana que vem, Genuíno deixará o complexo da Papuda, onde está detido, para participar de uma audiência na vara de execuções de penas e medidas alternativas. Ele deve assinar um termo sobre as regras da prisão domiciliar. A mesma autorização para a prisão domiciliar foi dada ao ex-tesoureiro do extinto PL, atual PR, Jacinto Lamas, também condenado no processo do mensalão petista. Estados Unidos realiza ataque aéreo contra jihadistas no Iraque. A ação foi autorizada pelo presidente Barack Obama. O porta-voz da Casa Branca informou que outras ações militares podem ser realizadas para defender as minorias vítimas dos militantes islamitas. A Inglaterra se posicionou a favor da ação e disse que vai colaborar com a ajuda humanitária na região afetada pelo conflito. Enquanto isso, milhares de cristãos fugiram da cidade de Mossul, que fica na região nordeste, depois da chegada dos jihadistas. As disputas tiveram início no norte do país, mas o Estado Islâmico, o braço iraquiano da Al-Qaeda, promete chegar até a capital Bagdá. O conflito no país se intensificou no último mês e só em julho matou mais de 1.500 pessoas. A Agência Federal de Aviação proibiu aviões comerciais americanos de sobrevoarem o Iraque. Empresas de outros países, como a Etihad Airways e a Turkish Airlines, cancelaram voos para o aeroporto de Erbil, no norte do Iraque, por questões de segurança. Guerra no Oriente Médio. Palestinos retomam o lançamento de foguetes e o exército israelense volta a atacar a faixa de Gaza. As negociações no Egito continuam, mas sem a presença da delegação de Israel. Um vídeo divulgado pelo Hamas mostra militantes dentro de um túnel preparando os foguetes e o disparo em direção a Israel. Os primeiros foguetes e morteiros foram lançados ainda antes do final do cessar-fogo de 72 horas. Durante o dia foram mais de 50, a maioria interceptada no ar. Alguns caíram sobre casas, ferindo moradores. O exército israelense respondeu com novos ataques aéreos e também divulgou imagens dos bombardeios sobre o que seriam alvos terroristas. Pelo menos 5 pessoas morreram. O Hamas disse que os representantes palestinos nas negociações de paz no Cairo não concordaram em estender o cessar-fogo, mas vão continuar nas negociações. A delegação israelense deixou o Egito 1 hora antes do final da trégua, dizendo que o país não vai negociar enquanto os militantes continuarem lançando foguetes. A Organização Mundial da Saúde declara surto de ebola como emergência sanitária internacional.
A chefe da OMS pediu a solidariedade da comunidade internacional porque os países afetados pelo vírus não têm condições de conter o surto. Esta já é a maior epidemia da doença, que teve início na Guiné em março e se espalhou para Serra Leoa, Libéria e Nigéria. Cidades inteiras foram interditadas para ficarem em quarentena. Na Índia, o ministro da Saúde declarou estado de atenção e alertou que o vírus pode entrar no país junto com trabalhadores que vivem nas nações africanas. Na Nigéria, onde os primeiros casos foram detectados nos últimos dias, os passageiros que entram no país passam por exames. De acordo com números oficiais, mais de 1.000 pessoas morreram vítimas da doença na África, mas por causa da precariedade dos sistemas de saúde dos países afetados, suspeita-se que esse número seja ainda maior. Receita Federal libera as consultas ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2014. Também podem ser consultados lotes residuais de anos anteriores. As consultas podem ser feitas no site da Receita, pelo telefone ou via aplicativo. Ao todo, as restituições somam 1 bilhão e 900 milhões de reais. Os valores serão pagos no próximo dia 15. A frente fria mudou o tempo em toda a faixa leste paulista. Aqui na capital, a garoa foi bem fraca, mas contribuiu bastante para a melhora da qualidade do ar. Os índices de umidade relativa passaram de 17% para 77%. E como será que fica o tempo no final de semana? Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo. Ainda pode gear nessa madrugada no extremo sul gaúcho. Por causa do ar polar, o sábado vai amanhecer gelado em todo o sul do país. Chega a fazer apenas 6 graus em Porto Alegre e 10 em Curitiba. Durante o dia não esquenta muito no sul do Brasil, mas aqui no sudeste as temperaturas ficam bem agradáveis. 27 graus em Belo Horizonte e também em Vitória. No Nordeste, máxima de 25 graus em Maceió e 28 em Recife. Nessas duas capitais, previsão de chuva moderada nesse sábado a qualquer hora. Já entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, chove fraco e isolado. E de forma mais volumosa no norte do Brasil, entre Amazonas e o norte do Maranhão. Aqui em São Paulo, a frente fria já se afasta, mas o vento que sopra do mar ainda traz muitas nuvens para o sul e o leste do estado. No interior, o tempo não muda. O sábado vai ser de muito sol e calor. A máxima chega aos 29 graus em Araçatuba e aos 30 em Votuporanga. Só na região de Franca que o dia será um pouco mais fresquinho. Mínima de 15 e máxima de 25 graus por lá. Aqui na faixa leste a temperatura continua caindo e há previsão de garoa pela manhã e no começo da tarde. No litoral não faz mais que 20 graus nesse sábado. Aqui na capital, o final de semana começa frio e com poucas aberturas de sol. Nesse sábado, mínima de 14, máxima de 20 graus. No domingo, Dia dos Pais, volta a esquentar, 25 graus com tempo firme e ensolarado. E a semana começa mais quentinha, com máxima prevista de 26 graus na segunda-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Na década de 70, um paraibano desembarcou em São Paulo para fazer a vida na cidade. Zé Sarmento aprendeu a ler e escrever na adolescência e não parou mais. Há 3 anos se formou em História e já escreveu 7 livros. Um personagem que é cara de São Paulo. Histórias do sofrimento dos paulistanos. É assim que o escritor Zé Sarmento se refere aos 3 livros que escreveu desde 2004. Ele classifica o bairro do Bexiga, no centro, de periferia central. Foi nela, hoje degradada, que Sarmento morou entre os anos de 1983 e 85. Fazia tempo que eu não passava por aqui, cara. E eu estou emocionado em estar aqui em frente ao cortiço onde eu morei há 30 anos atrás. Eu escrevi um livro chamado Bexiga, um cortiço dos infernos, cujo personagem é o cara que morou nesse endereço há 30 anos atrás. Na verdade, eu queria falar sobre um pouco da história do Bexiga e pôr dentro dessa geografia do Bexiga um personagem nordestino que veio para São Paulo sem nada numa mão, nada na outra. Zé chegou a São Paulo quando tinha 19 anos de idade, em 1977. Antes disso, foi boia fria. E não tem fotos da infância. A primeira foi essa da carteira de trabalho. Tem 57 anos de idade e só aprendeu a ler e escrever aos 14. Já lançou 7 livros.
e outros 4 aguardam editora para publicar. A literatura me salvou, porque eu vim cheio de sonho. Da Paraíba para cá, eu vim cheio de sonhos. Esse sonho meu foi transformado em objetivo, porque eu vim com essa questão resolvida de ler muito, de continuar escrevendo, de pesquisar. Eu voltei a estudar depois dos 50 anos de idade. Fiz faculdade de História com bolsa do ProUni. A favela de Paraisópolis, aqui na região do Morumbi, com mais de 42 mil habitantes, segundo o último censo do IBGE de 2010, foi inspiração para o primeiro livro da trilogia sobre as diferentes periferias de São Paulo. Tudo começou depois de vários trabalhos feitos pelo autor aqui no local. Como técnico em iluminação de cinema, de audiovisual, eu filmei muito em Paraisópolis. Esse personagem que eu criei veio a Paraisópolis junto com outros moradores que a época da ditadura militar, a época da inflação alta, a época do desemprego, essa gente precisava morar em algum lugar. Devido a essas questões todas, Paraisópolis cresceu como se vê, desordenadamente. Zé Sarmento foi além de escrever livros sobre o Bexiga e Paraisópolis. Quis retratar mais uma história de sofrimento. Nas estatísticas, em 1996, o Jardim Ângela registrava 130 casos de homicídio para cada 100 mil habitantes. E foi considerado o bairro mais perigoso do mundo pela Organização das Nações Unidas. Retratar o cotidiano do paulistano da periferia foi a maneira encontrada por este nordestino para se expressar. Eu sou a cara de São Paulo, eu sou uma cara da periferia, você entende? Porque, como você sabe, e muita gente sabe, e quem não sabe vai ficar sabendo, a periferia é feita, foi construída por migrantes de diversas áreas do Brasil. E agora vamos ao comentário de cultura com César Diop. Chico Buarque em dose tripla em São Paulo nos próximos dias. Tudo para festejar seus 70 anos. Para quem gosta, um prato cheio. E quem não gosta de Chico? A Ópera do Malandro, em nova montagem, estreia hoje no Centro Cultural Banco do Brasil. São 18 atores em cena, cantando as 16 canções do musical, num enredo inspirado em Brecht, que já tem 36 anos e continua atual: Poder e Corrupção. A criação e direção é de Kleber Montanheiro, que também interpreta a famosa Geni. As canções são todas lindas. É só lembrar de Pedaço de Mim e O Meu Amor. Serão 22 sessões, de quarta a segunda, até o meio de setembro. Outra estreia de hoje é todos os musicais de Chico Buarque em 90 minutos, no Teatro FAAP, em Higienópolis. É uma homenagem de Charles Meuller e Cláudio Botelho, que já montaram Chico 3 vezes. Cenas dos 6 musicais de Chico, somadas às músicas dos seus 3 filmes, contam a história de uma trupe teatral. Tem Sem Fantasia, de Roda Viva, Tatuagem, de Calabar, Terezinha, de Ópera do Malandro, Basta um Dia, de Gota d'Água e muito mais. Até 7 de setembro, um CD será lançado pela Biscoito Fino com as canções do musical. Finalmente, no dia 14, estreia uma nova montagem do Grande Circo Místico, sobre música de Chico Buarque e Edu Lobo, que também faz 70 anos. A primeira montagem, no começo dos anos 80, do Teatro Guaíra de Curitiba, era um balé clássico. A música é lindíssima. Temas como Ciranda da Bailarina ou Beatriz são inesquecíveis. Essa trilha que inspirou a versão atual, transformada em musical, com texto de Alessandro Toller e Nilton Moreno. São quase 20 pessoas em cena, sob a direção de João Fonseca, no Teatro NET até o fim de setembro. Aproveitem, boa noite. Na Argentina, neto raptado durante a ditadura posta foto de reencontro com a avó, que pertence ao movimento A Voz de Maio, que busca desaparecidos políticos. O encontro aconteceu em La Plata, cidade localizada a 60 quilômetros de Buenos Aires.
Em seu perfil no Twitter, Inácio Urban postou a foto com a avó com a seguinte legenda: "Obrigado, muito obrigado". A avó é Estela de Carlotto, que preside a organização A Voz da Praça de Maio, que busca crianças desaparecidas durante a ditadura argentina. A história desse reencontro, 36 anos depois, comoveu o país. Inácio, que é músico, se submeteu voluntariamente a exames de DNA, pois há tempos desconfiava da própria identidade. Os resultados que comprovaram o parentesco com Estela foram anunciados na terça-feira. Inácio foi tirado de sua mãe, que era prisioneira do regime militar, com poucos dias de vida. Ela foi morta pela ditadura e o menino foi entregue a uma família pela qual foi criado. Estela falou sobre a emoção do reencontro e se disse surpresa com a personalidade do neto. Encontrei um ser humano maravilhoso, uma pessoa simples, sincera e positiva 100%. Ele começou a busca pela própria história há apenas 2 meses e todo esse processo deve ser encarado com tranquilidade e respeito. Então, incorporar isso merece muito respeito, muita serenidade. Ela também disse que Inácio se despediu dela, chamando-a de vó. Me diga tchau, abo. À tarde, Inácio deu uma entrevista coletiva ao lado da avó e disse que estava muito emocionado. Ele afirmou que espera que seu caso ajude nas buscas feitas por outras famílias vítimas da ditadura. Inácio afirmou também que teve uma infância feliz graças aos pais adotivos, 2 camponeses. O cotidiano agitado e cheio de compromissos quase sempre acaba afastando os pais do convívio com a família. Mas essa tendência parece estar se invertendo. É cada vez maior o número de homens que trocam os afazeres domésticos com as mulheres para ficar mais perto dos filhos. Quem vê Rian assim, agitado, no colo do pai, nem imagina que o bebê de apenas 1 ano e 3 meses precisou passar por um transplante de fígado. Aguinaldo conta que largou tudo para cuidar do filho. Ele e a esposa Thaisa são de Cuiabá, no Mato Grosso. Eles trouxeram o menino para fazer o tratamento em São Paulo. Uma situação difícil, mas que serviu para aproximar ainda mais esta família, principalmente fortalecer a relação entre pai e filho. 24 horas, a dedicação dele pelo Rian. Não consigo viver sem ele mais, assim, que nem agora para voltar para os acompanhamentos, eu que vou voltar com ele. A expectativa agora é que o Dia dos Pais, no domingo, seja ainda mais especial. Muita emoção, porque no Dia das Mães eu já me emocionei, imagina no meu dia, né? Uma pesquisa feita por uma empresa de recrutamento mostra que 58,3% dos pais entrevistados acham que passam pouco tempo com a família, principalmente com os filhos. Mas tem gente conseguindo mudar essa realidade e assumindo um papel fundamental dentro de casa. Sérgio é um exemplo de quem abriu mão do trabalho fora de casa para ficar com os filhos. Ele tinha uma carreira sólida de produtor musical, recebeu vários prêmios durante a carreira, mas garante que o maior deles é poder ficar com Leonardo e Luísa por mais tempo. Eu liguei para casa, minha filha estava doente, tinha ido para o hospital, ela era pequena. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui com os meus filhos lá? Eu voltei para o Brasil, falei, acabou, não quero mais. Me programei um pouco, em 2 meses eu reverti a situação e hoje o que eu fazia antes fora, em outros estúdios ou outros países, eu faço dentro de casa e estou perto deles. Como a esposa é médica, ele assumiu boa parte das tarefas da casa. Aqui a cozinha quem manda sou eu. Sérgio ainda ajuda os filhos com a lição de casa. Leonardo e Luísa contam que sentiam falta do pai, que sempre trabalhou muito. Sérgio chegou a morar na Europa por causa do ofício. Obrigado por ficar com a gente, por ajudar a gente nas tarefas, sempre estar perto. Obrigada por lavar minha roupa, por fazer a comida, me ajudar na lição, levar a gente para sair. E uma coisa nesta família é certa: a convivência mais próxima entre eles virou prioridade e faz com que todos sejam bem mais felizes. Eu sempre sugiro para todos, os pais, assim, meus amigos, gente, trabalhe menos e tenha mais tempo para ficar com os filhos. Você vai ter muito mais felicidade na vida do que dor de cabeça de trabalho, né?
E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Final de semana de clássicos regionais pelo Campeonato Brasileiro. A 14ª rodada começa amanhã, não é isso, Celso? Isso mesmo, Gabriel. 3 jogos abrem a rodada amanhã, com destaque para os clássicos regionais programados para domingo. Tem clássico em Porto Alegre e em Santos. Veja os jogos. Amanhã, às 6h30, o Cruzeiro visita o Criciúma. Mesmo horário da partida entre Bahia e Goiás. Às 9h, o Fluminense joga contra o Coritiba. No domingo, às 4h, tem Internacional e Grêmio. Clássico também na Baixada para Santos e Corinthians. O Flamengo recebe a equipe do Sport Recife. E o Atlético Paranaense enfrenta o Botafogo. Às 6h30, a Chapecoense pega o Figueirense. O São Paulo tem compromisso com o Vitória. Fechando a rodada, o Atlético Mineiro encara o Palmeiras. Para o Corinthians, uma vitória diante do Santos é de fundamental importância para não perder vaga no G4. O time perdeu 2 posições na última rodada. Em caso de tropeço, pode ver a diferença para o líder Cruzeiro, que hoje é de 5 pontos, aumentar ainda mais. Corinthians que não tem conseguido bons resultados fora de casa. Presidente no treino. Jogadores animadinhos. Mano misterioso. Na conversa, pode contar, aí na rodinha tem mais de 11. Renato Augusto, Ferrugem, Romarinho e outros saem de cena. Lodeiro nem aparece, segue no departamento médico ou está consertando a saboneteira que lhe cortou o pé. Cássio também não vem programado. Poupado com dores musculares, o goleiro não será problema para o clássico. Danilo Fernandes e Walter protegem a meta. O trabalho tático do professor Menezes, titulares contra ninguém, é isso mesmo, titulares contra ninguém, é o indício da escalação para a partida de domingo na Vila Belmiro, 4h, diante do Santos. Com Fagner suspenso, Guilherme Andrade poderá ser o lateral direito. Kleber e Gil na zaga, Fábio Santos na esquerda. No meio, Ralf, Elias, Petrus e Jadson, recuperado de dores na coxa. Na frente, Romero e Guerreiro, que volta de lesão. O treinador realiza algumas alterações no decorrer da atividade. Renato Augusto no lugar de Jadson, Romarinho na vaga de Romero e Ferrugem na do Guilherme Andrade. São as opções do timão que pretende quebrar um tabu. Nunca venceu o Peixe com Robinho em campo. Do lado santista, a grande atração é a reestreia do atacante Robinho. Pois a notícia que os santistas esperavam ansiosamente foi confirmada na manhã de hoje. O nome de Robinho apareceu no bid, ele pode ser escalado no clássico. A confirmação da presença de Robinho empolga os torcedores santistas, uma vez que o retrospecto dele contra o Corinthians é muito favorável. Contra o rival, Robinho participou de 9 jogos, com 8 vitórias e apenas 1 empate. Portanto, como bem lembrou Alexandre Silvestre, jamais o Corinthians venceu o Santos com o Robinho no gramado. Mas dessa vez, o Robinho voltando da Itália, você acha que ele tem condições de fazer a diferença mesmo no gramado? Olha, Gabriel, se a gente considerar que o Kaká voltou para o São Paulo e logo de cara também fez a melhor Mas o Kaká se preparou, partida. Teve algumas semanas, pelo menos, de preparação, né? Assim, diferença, eu acho que não vai fazer, mas pode ajudar, pode ser um jogador importante. Se você comparar time por time, elenco com elenco, o Corinthians me parece superior. Só que fora de casa, o retrospecto do Corinthians tem sido horrível. Por isso, no meu entender, o Santos tem um certo favoritismo, por jogar em casa. O atacante uruguaio Luis Soares tenta diminuir a punição imposta pela FIFA por morder jogador na Copa do Mundo. Agora, no Barcelona, Soares tenta voltar aos gramados antes do prazo definido pela FIFA. Depois de ser suspenso por 9 jogos internacionais e 4 meses de qualquer atividade ligada ao futebol por conta da mordida desferida no italiano Chiellini, o atacante uruguaio Luis Soares e a tropa de advogados que o acompanha foram ouvidos hoje no Tribunal Arbitral do Esporte, na Suíça. A expectativa da defesa é que a punição seja diminuída pela metade ou até anulada para que o agora jogador do Barcelona volte a treinar o mais rápido possível.
Contratado recentemente pelo Real Madrid, o colombiano James Rodrigues recebeu hoje o prêmio Chuteira de Ouro por ter sido artilheiro da Copa do Mundo com 6 gols em 5 jogos. Aos 23 anos, ele também marcou o gol mais bonito do Mundial, de acordo com a FIFA, o das oitavas de final contra o Uruguai. Mas o jogador tem outro gol preferido, o marcado contra o Japão. O americano Landon Donovan utilizou a página na internet do Los Angeles Galaxy para anunciar que será a última temporada dele no futebol. Aos 32 anos, o atleta não foi convocado para a última Copa do Mundo. Ele atuou 156 vezes pela seleção norte-americana e marcou 56 gols. Teve 2 passagens apagadas pela Europa e, num discurso emocionado, garantiu que vai permanecer no mundo do futebol. Outra aposentadoria anunciada hoje é Didier Drogba, da seleção da Costa do Marfim. O atacante foi campeão da seleção africana por 8 anos e fez 65 gols nas 104 partidas que disputou. Mais um de uma geração muito boa que está se aposentando da seleção. Valeu, Celso. Tchau, tchau. Bom final de semana. Volto nas férias, só em 1º de setembro. Até lá, então. Boas férias. Tchau, tchau. Juliana, com você? Termina o julgamento do atleta paralímpico Oscar Pistorius. Ele é acusado de matar a namorada em fevereiro do ano passado. Como parte do argumento final, a defesa pediu que a juíza considere na decisão a vulnerabilidade do atleta em consequência da deficiência física. O advogado de Pistorius afirma que ele atirou na então namorada, a modelo Riva Steenkamp, porque a teria confundido com um ladrão. Já a promotoria classificou-o como uma pessoa emocionalmente instável e com obsessão por armas. O resultado do julgamento está previsto para o dia 11 de setembro, quando a juíza terá analisado as mais de 4.000 páginas do processo. Guindaste de obra da linha 4 amarela do metrô tomba na Zona Sul. A repórter Carla Rodeiro está no local e tem mais informações. Olha, o acidente aconteceu pouco depois das 3h30 da tarde, quando aquele caminhão guindaste tombou no canteiro de obras da linha 4 amarela. Foi durante uma manobra neste posto de serviço entre as futuras estações Vila Sônia e Morumbi. Não houve feridos e nem a interrupção do trânsito na Avenida Francisco Matarazzo, que passa aqui em frente. O metrô espera da construtora responsável a apuração das causas do acidente e afirma que não haverá atrasos na obra. Bem, a Defesa Civil já vistoriou o local e liberou o canteiro de obras. Em fevereiro, um acidente parecido também com um guindaste, um caminhão guindaste que tombou, ocorreu no canteiro de obras da linha 5 Lilás. É com vocês no estúdio. Só uma correção, esse acidente foi na Avenida Francisco Morato, não Francisco Matarazzo, como a Carla acabou de falar. Mas muito obrigado, Carla, pelas informações. A Procuradoria-Geral da República recebeu hoje a representação do líder do PPS na Câmara dos Deputados, Rubens Bueno, para que seja aberta uma investigação para apurar as alterações ofensivas dos perfis dos jornalistas Miriam Leitão e Carlos Alberto Sardenberg, da enciclopédia virtual Wikipedia. Ambos trabalham nas organizações Globo. O líder do PPS chamou o episódio de ataque à liberdade de imprensa perpetuada pelo governo do PT. Segundo o jornal o Globo, as 2 biografias foram adulteradas a partir de um computador da Presidência da República. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, disse que o ocorrido será analisado pela Procuradoria da República no Distrito Federal. Segundo o jornal O Globo, o texto da Wikipedia falava que as análises de Miriam Leitão como jornalista eram desastrosas. Também foram feitas outras críticas profissionais e pessoais sobre o trabalho dela. Críticas do mesmo tipo foram acrescentadas ao perfil de Carlos Alberto Sardenberg. Foi adicionado um trecho criticando as análises dele sobre a política econômica brasileira. Miriam Leitão negou todas as informações e chamou de absurdo institucional o fato das informações terem sido adicionadas a partir de um computador da presidência. Miriam disse que o texto beira a calúnia e a difamação.
Carlos Alberto Sardenberg chamou de baixaria e canalice as críticas feitas sobre ele no Wikipedia e disse ser imoral e antiético usar um equipamento do governo para tal finalidade. A Wikipedia é uma enciclopédia virtual e gratuita, alimentada por usuários da internet. Atualmente, o site possui mais de 30 milhões de artigos que podem ser alterados a qualquer momento por qualquer pessoa. Próxima caixa de música. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República considera absolutamente condenável a utilização de equipamentos públicos com o intuito de atacar a imagem de qualquer cidadão. Defende a liberdade de imprensa e informa não ser possível identificar a máquina usada para fazer as alterações. Isso porque a rede móvel é aberta a qualquer cidadão no Planalto. Adversários da presidente Dilma Rousseff na campanha eleitoral criticaram o episódio. Aécio Neves, do PSDB, Eduardo Campos, do PSB e Pastor Everaldo, do PSC, cobraram a apuração e punição dos responsáveis e pediram uma retratação por parte da presidente. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Os 3 candidatos à presidência da República participaram de encontro realizado pela Confederação Nacional da Agricultura e apresentaram propostas para o fortalecimento do setor. Hoje, entrevisto Roberto Rodrigues, coordenador do Centro de Agronegócios da Fundação Getúlio Vargas e ex-ministro da Agricultura no primeiro mandato do governo Lula. Agradeço muito sua presença no Jornal da Gazeta. Das propostas apresentadas pelos candidatos, houve divergências ou houve convergência em relação às demandas do setor, que não são poucas? Eu diria que os 2 candidatos da oposição, o senador Aécio Neves e o ex-governador Eduardo Campos, tiveram uma posição razoavelmente convergente. Até porque eles foram brifados por programas enviados a eles, pela CNA e por entidades de classe diversas do Brasil inteirinho. E eles concentraram basicamente suas propostas, suas ideias, em 3 temas: renda para a agricultura, fortalecimento do Ministério da Agricultura vis-à-vis os demais órgãos de governo e políticas comerciais que levem à competitividade, o que implica também tecnologia, defesa sanitária e outros temas. Mas, mais ou menos na mesma direção os 2 atuaram. Já a presidente Dilma Rousseff fez uma exposição muito mais centrada no que ela tem feito a favor do agronegócio até agora. Uma espécie de um balanço? Uma espécie de um balanço, mostrando o que foi feito de maneira muito positiva e indicando que, se reeleita, continuará com o mesmo programa. Então, eu não diria que houve divergência, né? Mas foi uma diferente forma de se colocar perante o setor. E o senhor falou do Ministério da Agricultura, que é uma questão também que já tem sido referida pelos candidatos, né? No sentido de que há quem entenda que deva sim prevalecer uma descentralização, Ministério da Pesca, do Desenvolvimento Agrário, da Agricultura. E, por outro lado, há quem entenda sim que tenha que haver um grande e poderoso Ministério, o da Agricultura. Na sua experiência pessoal, eu quero saber agora, o que é mais eficiente do ponto de vista dos resultados para as necessidades do setor? Bom, mas... Descentralizar ou um poderoso ministério? São 2 temas que interferem na resposta à sua pergunta muito importante. Os 2 temas são, primeiro, o que importa efetivamente é a postura do presidente da República. E a nossa demanda, enviada aos 3 candidatos, é que a estratégia para o agronegócio brasileiro seja dele, ou dela, presidente da República. A política, a política. A estratégia, não é só a política, é a estratégia. Sim. Porque isso implica em logística e infraestrutura, implica em política de renda, na política comercial, investimentos em tecnologia, as questões ligadas a problemas de segurança jurídica, a própria governança. Então, são muitos temas que são dispersos em vários ministérios. Mas que o Ministério da Agricultura fica numa posição secundária em relação aos demais ministérios, fazenda, planejamento, obras, etc. Então, o que precisa é que o presidente da República tenha a sua estratégia e escolha o Ministério da Agricultura que seja o gestor dessa estratégia. Se isso acontecer, se tiver 2, 3, 4 ou 50 Ministérios da Agricultura,
não tem importância. O importante é que seja uma estratégia do governo como um todo. Comando. Do presidente, o comando. O comando. Senão não adianta, senão pode ser Jesus Cristo o ministro e não consegue fazer as coisas, porque os instrumentos da política pública estão dispersos em vários ministérios, agências e outros órgãos de governo. Também foi feita menção no documento preparado pelos representantes do agronegócio, foi cobrada segurança jurídica. Isso. Eu gostaria de entender melhor, que o senhor explicasse para o nosso telespectador, né, exatamente o que quer dizer com a segurança jurídica, do que vocês se ressentem? Bom, são muitos os temas da questão da Sim, mas segurança prioritariamente. olha, digamos que nós precisamos, primeiro, reformar a legislação trabalhista no campo. Por quê? Porque a legislação trabalhista no campo é diferente da urbana, em função do fato de que a agricultura tem demandas centradas em épocas do ano e não são as mesmas do ano inteiro. Então tem que olhar essa questão com muito mais aproximação. Segundo, tem a questão hoje muito complexa de terra para índios, né? Hoje, a demarcação. Hoje é a FUNAI que é responsável por isso. E, de acordo com as lideranças rurais, a FUNAI tem avançado demais na sua função, muito além do que a Constituição exige. A Constituição estabelece claramente o seguinte: terra indígena é terra ocupada por povos indígenas no dia da sua promulgação, que foi em outubro de 88. Depois ou antes disso, não importa se foi ocupado por terra indígena. E o que acontece é que a FUNAI, de acordo com as lideranças rurais, tem atravessado isso e querendo delimitar e marcar terras que são muito além daquilo estabelecido pela Constituição. Então existe uma discussão... É polêmica, muito polêmica, incrível. Que não é possível que um único órgão de governo faça uma definição maior que a Constituição. E se pretende levar isso para o Congresso Nacional. É uma discussão polêmica que tem que ser resolvida com equilíbrio, com bom senso, nem tanto a mar, nem tanto a terra. Outra questão, segurança jurídica, invasão de terra. As ocupações. Invasão. Ocupação é um nome delicado, é invasão de terra, né? Invasão é um negócio que tem que ser resolvido do ponto de vista jurídico também. Mas não já é resolvido que terra invadida não é terra que entra para a reforma agrária? O que se nos próximos X anos. X anos, Então tem que dar a isso uma dimensão definitiva, que hoje é um decreto. Tem que ser uma lei. Uma coisa definitiva. Outro tema, terra para estrangeiro, né? Há uma resolução da AGU que proíbe a venda de terra para estrangeiros. Como se um japonês viesse comprar uma fazenda aqui no Brasil e fosse levar a fazenda para o Japão. Ele vai cultivar a terra aqui no Brasil, vai comprar adubo daqui, máquina daqui, semente daqui, defensivo daqui. Segundo a lei brasileira, né? Tudo segundo a lei brasileira. Vai contratar agrônomos, trabalhadores daqui. Então, o que precisa haver é uma restrição a fundos soberanos para comprar terra, porque aí é o Estado, no Estado não interessa para ninguém. Agora, estrangeiro comprar terra com regras claras, limitando o volume de área por município e cumprindo as leis brasileiras, não vejo nenhuma razão para isso prevalecer. Então, são vários temas jurídicos mas que têm que ser esse tratados. O senhor destacou. O próprio Código Florestal tem que ser revisto, melhorado. Então, é muita coisa para ser olhada juridicamente. Encerrando, bem rapidamente, vocês ficaram empolgados nesse encontro com os 3 candidatos à presidência ou saíram de lá assim? Não, eu acho que foi interessante. Houve inovação? Não, o debate foi um debate valeu. Positivo e valeu. Foi bom. Nós conhecemos hoje mais claramente os pensamentos de cada um dos candidatos. Muito obrigada por sua entrevista. Uma boa noite. Igualmente. Inflação oficial desacelera em julho e fica praticamente estável no mês passado. O índice foi de 0,01% e é a menor taxa em 4 anos. Em 12 meses, o IPCA ficou em 6,5%, voltando para a meta do governo. De acordo com o IBGE, a desaceleração no mês passado foi influenciada pelos grupos transporte e despesas pessoais. No Afeganistão, candidatos à presidência concordam em formar governo de unidade nacional. Os políticos concordaram em cooperar mesmo após a escolha do novo presidente. O segundo turno das eleições aconteceu em junho, mas as acusações de fraude deram início a fortes tensões entre os dois partidos. O secretário de Estado americano, John Kerry, mediou o diálogo entre as partes e conseguiu que fosse instaurada uma verificação dos resultados. Os Estados Unidos oferecem importante apoio militar e financeiro ao país e temem que novos conflitos possam
causar instabilidade na política afegã após a retirada das tropas americanas prevista para o final deste ano. Voltamos a falar da epidemia de ebola. Frente à situação na África, os aeroportos brasileiros com voos internacionais vão passar, a partir de amanhã, a veicular mensagens sonoras de alerta com os sintomas da doença. A mensagem vai orientar que viajantes com sintomas como febre, diarreia e hemorragias procurem serviços de saúde e informem os países onde estiveram nas semanas anteriores. Até o momento, o Ministério não registrou nenhum caso suspeito aqui no país. O governo brasileiro mantém a avaliação de que é pouco provável que a doença chegue ao país com um viajante. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Computador ligado à rede do Planalto é usado para adulterar perfis e atacar jornalistas na internet. A ABERT e oposição condenam a alteração de dados e pedem apuração. A Presidência da República lamenta. Ministério Público denuncia 11 pessoas por participação na máfia do ISS em São Paulo. Morte de pichadores que invadiram prédio reaquece debate sobre segurança em condomínios. Obama autoriza ataque aéreo contra grupo radical muçulmano que persegue cristãos no Iraque. OMS declara surto de ebola, emergência sanitária internacional. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Eu espero por você. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma boa noite e até lá. O poeta Carlos Nejar compartilha seus pensamentos em A Máquina. Próxima terça, 11h30 da noite.